Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde eu faço a cada domingo a liturgia, a reflexão da liturgia da palavra que a igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. Estamos aí no 5º domingo da Quaresma, no ano B, E o evangelho de hoje vem nos mostrar os gregos que procuram ver Jesus, que querem ver Jesus. E a primeira leitura traz para nós aquilo que nós podemos chamar de lei natural, que foi introduzida em nosso coração. E a segunda leitura apresenta para nós o próprio Cristo, que em oração, em preces, roga ao Pai para que o livre da morte e o Pai o salva. Então, vamos ver o que diz os textos para nós. A primeira leitura é tirada de Isaías 31, versículo 31 ao 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles a violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Então, o Senhor está dizendo aqui que o povo que ele resgatou do Egito, com esse povo Deus fez uma aliança. Deus permaneceu fiel à sua aliança. Porque São Paulo vai dizer a Timóteo, mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode contradizer a si mesmo, não pode negar-se a si mesmo, no sentido de negar a sua palavra, retroceder a sua palavra. E ele continuou fiel. Porém, disse que faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não somente os descendentes consanguíneos, ou da mesma origem física, biológica, mas com todo o mundo, representado em Israel e em Judá. Ele diz: esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, meus amados irmãos, o mundo atual não pode dizer que é ignorante de Deus. Não pode dizer, Deus não se revelou, Deus não se apresentou, Deus não nos deu a conhecer a sua realeza. Mentira. Todos nós, diz aqui a leitura, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Aí continua, não será mais necessário ensinar seu próximo, ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, pois todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais me lembrarei do seu pecado. Olha, ninguém precisará ensinar mais ninguém sobre Deus. Deus mesmo imprimiu em nosso coração as suas leis. Imprimiu em nós a sua sabedoria, o seu conhecimento. Não conhecemos como Deus conhece, mas conhecer aquilo que é da parte de Deus. Conhecer o próprio Deus, que se deu a conhecer, que se revelou, que implantou em nossos corações a sua lei. E esse Deus diz que o nosso conhecimento dele imprime também em nós o perdão dos pecados. Mas não é simplesmente conhecer ao Senhor e todos os nossos pecados são perdoados assim aleatoriamente. Não. O Senhor deixa muito claro no Salmo de hoje e na segunda leitura. Veja, Salmo 50. Tende piedade ao meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Ou seja, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e, reconhecendo nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, e aí sim sabermos e crermos que o Senhor nos perdoará. E depois de perdoados, depois de justificados, nós precisamos fazer o que o salmista Davi diz: dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Aí ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão todos os transviados. Então, a primeira leitura mostra que nós recebemos a graça de termos infundido em nosso ser o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus gera arrependimento. O arrependimento em nós, que foi gerado pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de sua lei, pelo conhecimento de Jesus Cristo, faz com que nós peçamos perdão ao Senhor pelas nossas faltas. E o Senhor é misericórdia, né, e compaixão, e nos perdoa. E perdoados, salvos, libertos, nós precisamos fazer o quê? Precisamos anunciar esse Jesus a aqueles que nós conhecemos. E quem é esse Jesus? Ele mesmo se auto-revela, podemos dizer, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então veja, Jesus fez orações e súplicas com clamores e grandes lágrimas para ser liberto da morte. Aí alguém pode dizer, então a oração dele não foi ouvida. Por quê? Porque ele morreu, ele foi crucificado. Não, meus irmãos. Jesus não pediu para não passar pela cruz. Jesus não pediu para não morrer. Jesus pediu para ser liberto da morte. Tanto é que no Getsemane ele vai dizer, Pai, se for possível afasta de mim esse cálice. Mas depois, tendo conhecimento da glória de Deus, e Ele mesmo é Deus, Ele vai dizer, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui, quando diz que Ele fez orações com súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, aqui está dizendo que ele foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, Jesus não é causa de salvação somente para aqueles que creem, mas para aqueles que creem e obedecem. Para aqueles que creem e obedecem. Então, Jesus foi salvo da morte porque o seu corpo foi ressuscitado. E ressuscitado para viver gloriosamente nos céus. O salmista Davi vai dizer, falando dele, mas na verdade ele não falava dele mesmo, ele falava do próprio Cristo. Ele vai dizer, Senhor, te louvo, te honro, te glorifico, porque não deixaste o teu servo experimentar a corrupção da morte. Ou seja, Jesus não passou pela corrupção da morte. Ele morreu, sim, verdadeiramente morreu, mas ressuscitou, antes de que o seu corpo fosse consumido pelos vermes. Ele não experimentou a corrupção da morte. Não somente a corrupção física do seu corpo, como também não experimentou a corrupção moral, a corrupção espiritual da morte, como o ser humano experimenta. O ser humano passa pela morte, realmente passando pelo vale da sombra da morte. Jesus Cristo passa pela morte, mas passa pela morte vitorioso. Por isso, São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, aonde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte foi destruído.
É Cristo que está dizendo isso. Onde estás, ó morte? Onde está o teu agrilhão, ó morte? Porque foi destruído. E com a sua morte, ele vence definitivamente a morte. E não somente a morte física, mas também a morte espiritual, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e os seus demônios e todos aqueles que o seguem. Então, meus amados irmãos, no Evangelho fica claro isso, né? Por quê? Porque algumas pessoas procuram conhecer Jesus e Jesus se deixa conhecer, diz algumas coisas que para nós é basilar, é fundamental para termos um conhecimento de quem é Cristo. Veja, naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Então esses gregos já eram tementes ao Senhor de Israel, já eram tementes ao Deus de Israel e por isso subiam para a festa para adorar o Senhor. E disseram, Senhor, falando com Filipe, né, para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, por isso eu dizia que Jesus morreu verdadeiramente, ele continua só um grão de trigo. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido verdadeiramente, se Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, na carne, não estivesse morrido, continuaria somente um grão de trigo que caiu na terra. Não iria produzir frutos. Mas diz Jesus, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, verdadeiramente como Jesus morreu e ressuscitou, então produz muito fruto. E eu, você que me escuta, somos frutos desse grão de trigo que caiu na terra e morreu. Quem se apega de Jesus à sua vida, perder-a. Mas quem faz pouco caso, pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, diz Jesus. E onde eu estou, estará também o meu servo. Que maravilha! Que maravilha! Isso aqui é extraordinário. Que maravilha! E ele continua. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Diz Jesus. Pai, livra-me desta hora. Veja, livra-me da morte. Não. Por quê? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Foi precisamente para morrer que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Deus diz a Jesus, eu o glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, porque ele sabia de tudo. Ele tinha conhecimento de tudo. Ele sabia que a sua oração não ficaria sem resposta. Mas foi por causa de vós, por causa de mim, por causa de você. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, Satanás. Jesus disse em outra ocasião, no Evangelho de São João também, eis que esse mundo jaz do maligno. Então o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Ou seja, Jesus falava que seria levantado da morte e atrairia todos a ele para dizer
da sua morte, a morte de cruz. Por isso, meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos introduz no grandioso mistério de que Deus infundiu em nós as suas leis e nós agora podemos conhecê-lo. Sem um véu, sem barreira, sem um muro de inimizade que existia entre Deus e a humanidade. Deus mostra para nós, com esse conhecimento de suas leis, que nós somos pecadores, miseráveis e precisamos da misericórdia de Deus. E esta misericórdia nos é dada no Filho, que mesmo fazendo orações e súplicas, pedindo que Deus o libertasse da morte, o libertou com a ressurreição, mostrando para nós que ele se assenta à direita do Pai, fazendo com que o sacrifício dele no alto da cruz, que atraiu o nosso coração, o nosso olhar, como ele disse a Nicodemos, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. E aí nós poderemos verdadeiramente sermos aqueles que encontramos graça sobre graça, ajuda oportuna a nos aproximarmos do trono da graça. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. E viva Cristo Rei!